Oi pessoal, eu aqui de novo. Então a gente vai começar a acrescentar, agora que a queijaria está começando os seus trabalhos, a gente vai começar a acrescentar nos vídeos um pouco mais sobre como está funcionando todo o processo de instalação aqui. Então não está tudo 100% organizado ainda, mas eu já comecei alguns testes para ver como que está tudo funcionando. Na semana passada a gente instalou o tanque e hoje eu estou aqui fazendo a primeira salmoura que a gente vai utilizar. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse processo e como a gente instalou o tanque, que muitas pessoas têm curiosidade de saber, muitas dúvidas sobre como que é feito esse processo. Então, para tirar essas dúvidas, eu vou mostrar como que a gente fez aqui, tá? Oi pessoal, aqui o som vai ficar um pouco ecoado porque a gente está na parte da produção, então aqui vai ecoar mesmo porque é tudo azulejado e só temos equipamentos, não tem nada para essa proteção acústica. Enfim, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho de como é que está a nossa produção aqui. Então aqui atrás de mim a gente tem as prensas, elas são pneumáticas, então elas são ligadas no compressor que fica num depósito naquela porta ali. Então as prensas elas funcionam à base de ar, ali tem algumas formas que eu estava testando para ver se cabia, que é importante. Aqui tem a lira, tá? Que é usada para fazer o corte da massa. Aqui a gente tem uma mesa onde estão essas bacias que eu vou pôr a salmoura que eu estou preparando. E lá no tanque, vou chegar mais perto para vocês verem, aqui no tanque está a salmoura, tá? Então aqui eu já coloquei a água suficiente para encher essas bacias, o sal e eu estou pasteurizando agora, que é importante a gente pasteurizar a salmoura para não contaminar os queijos que a gente fizer. Aqui atrás do tanque tem a vitrine, para que saia ali para o salão, onde vocês vão poder ver toda a fabricação de queijo sem precisar entrar aqui. Muitas pessoas têm a curiosidade, de ver como é que faz, e aqui a gente vai mostrar como que tudo funciona. Bom, eu falei que ia mostrar um pouquinho do tanque, como que o tanque funciona, então vou virar a câmera aqui e meio que explicar como que foram feitas as instalações, tá? Então esse tanque aqui, ele é da Suki Milk, tá? Essa marca aqui. Eu pesquisei bastante sobre os tanques, sobre os tipos de produto. Ele funciona à base de eletricidade, então a gente vai tentar instalar a energia solar aqui para fazer ele funcionar. E aqui a gente tem a caixa de controles, Então eu controlo toda a produção por essa caixinha, Eu ligo tudo, ligo o agitador, a bomba de água gelada, a bomba de leite e a resistência que está ligada agora, está esquentando, Já está em 45 graus, a gente precisa atingir aqui uns 70, 80 graus para pasteurizar a salmoura. E eu consigo controlar tudo por aqui, tá? Então, um processo que a gente ficou em dúvida é como aquecer o leite, Para otimizar o processo, aqui do lado, a gente tem uma saída de água quente. E essa saída, ela entra aqui por baixo, na camisa do tanque. Então, o tanque, ele é todo encamisado, Então, ele é grosso aqui. E por dentro dele passa água quente, que esquenta o fluido que está lá dentro, o leite, hoje no caso a salmoura, tá? Então, a água quente ela entra por aqui para quando a gente colocar o fluido, já entrar o fluido com a água quente dentro da camisa. Isso otimiza o processo de aquecimento, a gente não precisa utilizar tudo elétrico, Então, quando eu encho a camisa aqui do tanque, tá aqui para você ver melhor, aí. Quando eu encho a camisa do tanque com água quente, a resistência ela vai precisar trabalhar menos e, consequentemente, nós vamos gastar menos energia, Então, quando enche, fica uma temperatura que a água sai mais ou menos 70 graus, já fica uma temperatura boa e aqui eu ligo a resistência. Essa temperatura que está aqui é a temperatura do líquido que está lá dentro, certo? Ligando a resistência, aqui nós temos duas resistências, ela puxa uma energia lascada, mas é por pouco tempo, Só para a gente conseguir pasteurizar o produto aqui. Depois de pasteurizado, a gente atingiu a temperatura certa, deixou o tempo correto lá para fazer o processo de pasteurização, Então, para cada produto é um tempo diferente, que a gente utiliza, uma temperatura diferente. Para o leite, no caso, é 65 graus por 30 minutos. Atingindo essa temperatura e deixando por esse tempo, eu tenho que resfriar isso. Isso muitas vezes é um problema, A gente não quer ficar gastando água, passando água por volta dessa camisa o tempo todo. Então, para otimizar o processo, o que a gente fez? A gente instalou uma bomba aqui na saída. Lá tem uma entrada de água fria que entra no tanque aqui e aqui tem uma saída de água quente que joga essa água de volta para a mesma caixa d'água que está vindo essa saída de água fria. Isso daqui otimiza muito o nosso processo.
Por quê? A água ela vai sair daqui, ela vai trocar calor com o fluido que está lá dentro do tanque. Então essa água ela sai daqui mais ou menos numa temperatura de uns 38, 40 graus. Chegando lá em cima, até ela chegar lá, ela já dá uma resfriada, caindo junto na outra água lá. Essa água ela vai se resfriando aos poucos e a água que entra aqui vai entrando fria, né? Por diferença de densidade, a água quente fica em cima, a fria fica embaixo. E a gente vai injetando água fria aqui até atingir um ponto de equilíbrio, tá? Então é um jeito da gente otimizar o processo e gastar menos água, certo? Então essa água ela vai circulando até a gente atingir o equilíbrio e a temperatura que a gente quer. Para fazer queijo é mais ou menos uns 34 graus, né? Então a gente deixa chegar nessa temperatura para que a gente comece a produzir o queijo. Um detalhe importante, a gente tira toda a água quente da camisa para não jogar água lá a 60 graus lá em cima, né? Então a gente mantém a água aqui durante o processo de pasteurização e depois a gente tira ela para daí colocar água fria que vai passar aqui. Tem outros métodos para resfriar a água, né? No nosso caso aqui a gente preferiu fazer assim, é um jeito da gente otimizar o processo sem gastar com equipamentos muito caros como chiller, né? Que vai acrescentar muito no valor aqui dos equipamentos. E esse processo acabou sendo bastante eficiente. Eu já testei ele há uns dias atrás e eu já percebi que para pasteurizar levou mais ou menos 2 horas e para resfriar 1 hora mais ou menos, tá? Então otimizou bastante o processo. Eu achei que está rápido por ser pasteurização lenta, né? A gente acaba que o processo às vezes pode demorar. E aqui no caso eu achei que ficou um tempo bom aí para a gente fazer toda a pasteurização, né? É um processo obrigatório, a gente precisa fazer, tem que ser feito da melhor maneira possível, né? E aqui a gente tentou otimizar dessa forma. Eu achei que funcionou bem, achei que ficou bem legal, tá? Tá tudo desligado aqui agora a agitação, porque senão faz barulho, não ia conseguir conversar com vocês. Mas eu já vou ligar de novo para ela agitar aqui e pasteurizar a salmoura. Então a salmoura, eu só coloquei a água aqui, que cabe aqui nas bacias, né? Coloquei a água suficiente aqui dentro, coloquei o sal e para atingir 20%. Eu tenho um refratômetro, que é um equipamento que a gente usa para verificar a porcentagem de sal. Então eu já vou mostrar para vocês como isso funciona. E aí a gente só aquece aqui o produto até ele pasteurizar. Então mais ou menos uns 80 graus, a gente deixa ali uns 20 minutos. É o suficiente para pasteurizar e a salmoura fica livre de micro-organismos que não vão contaminar o nosso queijo depois, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona o refratômetro agora. Bom pessoal, eu vou mostrar o refratômetro para vocês, como que ele funciona, para vocês conhecerem e verem como que é feita a salmoura. Então, o refratômetro, a gente comprou um especial para sal, tá? Então ele mede a concentração de sal, a salinidade que a gente tem em solução, e ele funciona da seguinte maneira. A gente tem aqui no equipamento um vidro, tá? Esse vidrinho azul aqui, e é nele que a gente coloca a nossa salmoura. Então eu tirei uma amostra da nossa salmoura lá para colocar ali. Quando a gente coloca um líquido ali e fecha aqui a portinha dele, esse líquido ele se espalha uniformemente por todo esse vidro. Se for água pura, isso acontece quando a gente vai, por exemplo, numa piscina. Quando a gente coloca o pé na piscina, o nosso pé fica lá para frente, dentro da água. Acontece a refração, porque a água ela muda, né? É o jeito que a luz ela é refratada dentro dela. Então, quando a gente tem sal, por exemplo, na nossa solução, que é o caso da salmoura, a luz quando passar por esse vidro vai desviar essa luz de uma maneira diferente. E esse desvio a gente consegue medir lá dentro do equipamento. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ver se eu consigo mostrar. Ele funciona como se fosse uma luneta. Então, quando a gente vai aproximando aqui, vai olhando lá dentro do equipamento, a gente tem aqui, ó, uma escala, estão vendo? Então nessa escala a gente consegue ver a porcentagem de sal que a gente tem em solução, tá? Então a luz ela é refratada ali e mede nessa escala quanto de sal a gente tem. Então a salmoura ela é feita assim, é o jeito mais fácil da gente medir quanto de sal tem numa salmoura, tá? Então eu vou fazer aqui e verificar se eu preciso adicionar mais ou menos água. Então se estiver muito concentrado, eu adiciono mais água. Se estiver pouco concentrado, né, eu adiciono mais sal. Então a gente vai regulando a salmoura por aqui. Tá? Bom pessoal, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos que gostariam de ver isso também. E até o próximo.